bem-vindos a mais um Primeira Pessoa, programa exibido pela TV Brasil Pantanal, onde você fica por dentro, né, conhece, na verdade, várias personalidades que atuam em áreas importantes aqui no estado, das artes plásticas, da cultura, de uma forma geral, né, empresários. Hoje nós vamos conversar com um promotor-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul. Estou falando do Dr. Odracir Juarez Hatch. Tudo bem, Odracir? Tudo bom. Vou chamá-lo de Odracir, não vou chamá-lo de doutor nem de senhor, é um pedido dele, né? Antes eu combinei, falei, não, vou chamá-lo de doutor. Não, pode me chamar de Odracir, tá certo. Então, afinal de contas, 42 anos, 43 anos. Você é muito jovem, Odracir, para uma responsabilidade e um trabalho que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, muito bacana. Parabéns, viu? Obrigado, fico feliz. Parabéns mesmo. Odracir, você como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no estado, qual é a sua atividade? Qual é a sua função? Hoje em dia, como procurador-chefe, eu estou mais na área administrativa. Nós temos lá uma combinação de fazer um rodízio a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a gente troca o procurador-chefe. Nesse momento, eu estou mais na área administrativa, não estou na atuação da área fim do Ministério Público. Eu cuido da pagamento de diárias, orçamento, aquisição de imóveis, reformas, isso. Você, o Odracir, doutor Odracir, tem um trabalho muito interessante, que esse vai ser os pontos principais desse nosso bate-papo, que a gente quer que você conheça, que é falar da questão das multas, né, nos processos trabalhistas. A gente sempre ouve na imprensa, na grande imprensa, uma grande empresa que foi alvo de um processo trabalhista e aí, né, paga uma multa vultosa, milhões, muitas vezes, de reais, né, por não lidar muito bem com essa questão trabalhista e tudo mais. E o que é feito dessa multa? Né? Hoje a gente vai ter essa resposta. O Ministério Público do Trabalho, né, o doutor Odracir está aqui para explicar para a gente, está revertendo, né, grande parte desses valores que são vultosos para entidades que atuam com crianças, com adolescentes, com idosos, entidades assistenciais, além também de polícia militar, bombeiros, enfim, nós vamos saber disso. Eu quero que a gente comece, doutora Odracir, falando justamente dessas entidades beneficentes, dessas associações como a PAI, por exemplo, a Cotolengo, Juliano Varela, enfim, Asilo São João Bosco. Eu queria saber, como é que funciona a questão? Uma empresa está num processo judicial, ela tem uma multa para pagar, uma multa de milhões, né? Eu queria que o senhor contasse dos casos reais que aconteceram aqui no estado e que esses valores estão sendo revertidos para essas entidades. O que ocorre é que, a partir do momento em que a empresa vai ter que desembolsar algum valor, a lei diz que esse valor tem que ser direcionado para reconstituir os bens lesados. Como eles são geralmente provenientes de um dano moral coletivo, a gente entende que a forma de recompensar a sociedade da melhor maneira é reverter em prol daquelas entidades que trabalham a favor da sociedade. No caso, entidades que cuidam de crianças com paralisia cerebral, com câncer, com HIV, síndrome de Down, autistas, ou também as nossas forças policiais, Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que também sempre dá apoio ao Ministério Público nas ações de combate ao trabalho escravo e etc. Então, é uma forma de que esse dinheiro seja aproveitado mais em prol da sociedade sul-mato-grossense, perto da onde houve a lesão ao bem jurídico. Vamos citar um caso específico, né? Por exemplo, teve uma empresa frigorífica, né, do ramo frigorífico, que foi firmado um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, num processo judicial. Quanto que essa empresa teve que pagar de multa? Na verdade, o valor maior, esse é um trabalho de todo o Ministério Público, até a nível Brasil, né, mas assim, no meu caso, o acordo maior que eu assinei foi um acordo de 10 milhões. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Havia uma discussão
e poderia se chegar até a 70 milhões o valor de execução. Mas a gente, avaliando o risco do processo, também o lado da empresa, a empresa também avaliou esse risco, que ela podia talvez ter que pagar um valor maior ou a gente podia também ficar sem nada, né? Chegamos nesse valor e fizemos dividimos 5%, 50% para as entidades governamentais. 5 milhões? 5 milhões, escalonado em 4 anos, né? Só que com correção e a doação de carne. Nesse caso, carne de frango. Por se tratar de ramo frigorífico. Isso, para 22 entidades assistenciais. Um abastecimento está garantido até dezembro de 2020. Até o ano de 2020, esse acordo firmado, esse termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e essa empresa do ramo frigorífico garante a entrega a quantas entidades? 22. 22 entidades. É que, na verdade, eu tenho 4 acordos com algumas unidades da mesma empresa, 2 frigoríficos, que garante esse abastecimento. Na maioria dos casos das entidades, 100% da necessidade. Que é o caso, por exemplo, né, da Cotolengo. Isso. Né, da Cotolengo Mato-Grossense, que além da carne recebe mensalmente 100% da sua necessidade de alimentação para nutrição de sonda de crianças com paralisia cerebral. Né, o que custaria aí cerca de R$2.000 por mês e que está garantido, como disse o doutor Odracir, até dezembro de 2020. Né? Olha só como uma ação começa a gerar consequências que a gente não dimensiona. Esse alimento está chegando pronto já em sonda para essas crianças. Então não é mais necessário a manipulação desse alimento na entidade. A consequência disso é que a taxa de infecção das crianças pela operação de nutrição foi reduzida a praticamente zero. Isso é uma coisa que me deixou muito feliz. Eu imagino. Até um colega meu que me contou, porque antes eles compravam um alimento, de doações e tinham que manipular para transformar em forma para pudesse passar por sonda, né? Isso, as enfermeiras ali do Cotonete tinham que fazer isso. E agora eles conseguiram, foi inclusive uma das poucas exceções em que a entidade recebe alguma coisa que não seja carne. Foi a questão do Cotolengo. Desse acordo firmado, desse termo de ajustamento de conduta. Isso começou em 2009, né? Na verdade foi intensificado em 2012. Então, em 2012, eu consegui estender essa garantia até dezembro de 2020. Até 2020 está garantida a alimentação dessas crianças. A APAI, por exemplo, a APAI de Campo Grande, que faz um trabalho maravilhoso, extremamente necessário, não tem 100% da sua necessidade de alimentação contemplada. É muito grande. Porque é muito grande, né? Porém, por mês, entre carne de frango e carne de boi, quase 1.200 quilos de carne todo mês. Todo mês, Ainda acho que talvez não tenha sido atingido 50% da necessidade da entidade. Verdade, doutora Odracir. Porque entidades menores a gente consegue, nos contatos eu até solicitava verificar o quanto que realmente precisava para ter o abastecimento durante todo o mês. Então, na maioria dos casos, entidades menores a gente conseguiu atender. No caso da APAI, embora seja a que receba mais, não recebe nem 50% do que precisa. Está vendo só? Coisas que acontecem, né, que a gente não fica sabendo. Esse é um braço, né, da atuação do Ministério Público do Trabalho. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o doutor Odracir Juarez Ret, aqui, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, para saber das outras entidades que estão recebendo equipamentos, viaturas, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo. A gente volta já já. Primeira pessoa de volta hoje conversando com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, doutor Odracir Juarez Ret, um jovem de 43 anos que está há quanto tempo já no Ministério Público do Trabalho? Em maio eu vou completar 9 anos. 9 anos. 19 de Campo Grande, 9 do Ministério Público. De onde que você anda? Eu sou de Birigui, interior de São Paulo. Birigui, interior de São Paulo. Terra do Reinaldo Gianecchini. Aí, tá vendo? Um moço bonito, tanto quanto o Reinaldo Gianecchini. Inclusive, não sei se eu posso falar, a esposa do meu irmão é a primeira namorada dele. Aí, olha, o Reinaldo Gianecchini é currículo lá em Birigui. O fato de ser de uma família, de uma cidade do interior do estado,
né, de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena ainda, né, guarda essas raízes caipiras. Eu falo que é caipira porque eu também sou do interior de São Paulo, também sou caipira. O que traz aí, o que trouxe, o que você trouxe dessa raiz assim, mais caipira, mais interiorana, para o Ministério Público do Trabalho? Sensibilidade? Eu acho que eu trouxe, sim, conhecimento da realidade do meio rural, né? Meu pai era fiscal do meio rural, então eu convivia com... Meu pai tinha sítio. Então, acho que esse conhecimento do trabalho desde criancinha. E gostar disso, gostar dessa coisa da relação do trabalho, de respeito ao trabalhador, entre essas partes, isso já veio vindo com você? Sim, é uma coisa que meu pai me ensinou, né? Eu desde pequeno acompanho, né? E aí a gente estava no primeiro bloco do programa falando de reverter, né? O dinheiro de multas, enfim, de termos de ajustamento de conduta pagos por empresas, enfim, indústrias, como o caso de uma indústria ligada, né, à produção de carne, né, ao ramo frigorífico aqui no estado, que gerou 10 milhões, né? Isso especificamente dessa única empresa. Né? Não apenas em carne, como o doutor Odracir conseguiu fazer esse termo de ajustamento de conduta para abastecer aí com carne até o ano de 2020, 22 instituições que fazem um trabalho filantrópico, assistencial, fundamental para Campo Grande, como a PAI, a BREC, a Associação Cotolengo, o Juliano Varela, Asilo São João Bosco, enfim, entre tantas outras. Mas entidades, por exemplo, órgãos públicos, como a Polícia Militar, recebeu equipamentos de informática, né? No total destinado à Polícia Militar foram 700 mil reais. Que, na verdade, assim, nesse valor estão incluídos 3 veículos de transporte de preço que não foram entregues ainda. A previsão agora em julho. Em julho. 3 viaturas. 3 viaturas, cada uma custa 150 mil reais, né? Quer dizer, são equipamentos que são caros, né? Que a gente não tem ideia, né? Tudo nessa área é caro. Tudo. Para o corpo de bombeiros, uma ambulância, um caminhão equipado é muito caro. E aí, esse dinheiro dessas multas, voltando para a sociedade, em prestação de serviço, em equipamentos. Então, vão chegar 3 novos veículos de transporte de presos, até 16 presos, sem escolta, né? No valor de 150 mil reais. Dinheiro vindo do pagamento de multas de empresas em ações trabalhistas. O Corpo de Bombeiros, né? Equipamentos para salvamento em acidentes envolvendo vazamentos de gases nocivos à saúde. Uma viatura completa para utilização e salvamento desse tipo de acidente, containers especiais para utilização em treinamento de bombeiros que simulam a ocorrência de incêndios e acúmulo de fumaça em locais fechados, além de vestimenta completa para os bombeiros, totalizando pouco mais de 1.200.000 reais. Estão em 3 acordos, esse valor total estão distribuídos em 3 acordos. Né? Inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz também, que o Major Luiz Sonoleto me contou, que o primeiro acordo que a gente fez, prevendo a entrega de equipamento para salvamento, trouxe ao Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso do Sul um equipamento da Alemanha que nenhum Corpo de Bombeiros, nem do Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, não possuía, não sei se tem hoje, mas na época não possuía. Equipamento, inclusive, que ele teve que ser usado numa tragédia que ocorreu aqui no estado. Possibilitou o Corpo de Bombeiros atender. Como é que é definido o direcionamento dessa... por exemplo, por que foi para a Polícia Militar, por que para os bombeiros? Como é que é feito isso? Na verdade, esse não é um trabalho feito só por mim, é feito pelos procuradores de todo o estado, inclusive do Brasil, né? E no meu caso, eu procuro, no caso das entidades filantrópicas, procurar aquelas que têm os atestados todos de assistência social municipal, federal, estadual, Certificado Nacional de Assistência Social, né? E verificar a sua necessidade. Então, na verdade, partiu de mim conversar com essas entidades. Eu não vejo uma forma de você, com critérios objetivos, você chegar quanto que tem que ser doado para cada entidade. Você tem que reconhecer a necessidade dela. E, assim, muitas vezes a entidade tem todos os certificados, mas ela não tem a necessidade, né? Nós temos entidades aí que já estão sendo abastecidas mensalmente, com doações, enfim. Ou até exerce alguma atividade, embora não tenha intuito de lucro, exerce uma atividade que dá um retorno que pode manter a sociedade. Exato. Então é feita uma seleção com várias
com várias pessoas, com vários procuradores. Não, no meu caso, não. É só o procurador mesmo. Só você, o procurador. No seu caso, nesse caso, que foi lá e... Aí tento distribuir de uma forma equânime entre as entidades que trabalham, por exemplo, no caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalham em prol do combate ao trabalho escravo, são parceiros do MPT. Né? No caso, o Corpo de Bombeiros também, que num evento atuou do nosso lado também. Né? No caso das viaturas, né, desses equipamentos, eles são entregues e aí, no caso, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, as instituições, os órgãos que recebem, eles que ficam responsáveis. Mas no caso da carne, por exemplo... que todo mês é feita essa doação. Queria saber como é que o Ministério Público do Trabalho, ele acompanha, verifica se está sendo feito direitinho? O Ministério Público acompanha todo mês, a empresa que doa a carne tem que tirar nota fiscal e recibo do presidente da entidade e entregar para nós para controle. E agora a carne a gente realmente vê isso pontualmente, porque é um bem que ele é consumido, a gente não tem como... São 11 toneladas, não tem como a gente realmente, por mês, né? Não tem como a gente acompanhar. Né? Mas é curioso, né? Que, por exemplo, não é 100 quilos de carne entregues numa caixa térmica, não. Ela vem embalada como é para ser no supermercado. Isso, sim. Ela tem que produzir, só que simplesmente tirar a nota fiscal e embalar como a gente encontra no supermercado, com toda... Acompanhamento de Ministério igual. Da Agricultura, CIF, tudo. Isso. Tem que estar tudo certinho. A empresa tem que entregar lá 500 quilos de peito de frango, não pode jogar num recipiente e entregar para a entidade. Tem que fazer 50 pacotinhos de 1 quilo e entregar, inclusive, numa data certa. Tem que ser no 5º dia útil de cada mês, com uma pequena variação, porque senão a entidade não tem freezer para armazenar também. E porque se trata também de uma punição àquela empresa, sim, certo? De certa Quer forma, dizer, é uma pena né, revertida aí, né, em multa, e parte dessa multa está sendo paga em produtos. Né? Mas a verdade é que as empresas preferem fazer isso do que depositar um dinheiro para um fundo que não sabe se vai ter um retorno social, né? Daqui a pouquinho a gente volta, terceiro e último bloco, conversando com o doutor Odracir Juarez Rett, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, porque uma coisa importante que a gente tem que falar aqui é que não são apenas as grandes empresas, né, que as multas não se aplicam às grandes empresas, né? Qualquer cidadão pode acionar o Ministério Público do Trabalho, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Um minuto só. Primeira pessoa de volta, terceiro e último bloco, hoje batendo um papo com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, doutor Odracir Juarez Rett. Doutor Odracir, qualquer cidadão pode acionar o Ministério Público do Trabalho? Sim, até inclusive de maneira sigilosa. Na verdade, não precisa nem se identificar. Uma situação, um exemplo, por exemplo. Tá. Uma pessoa que trabalha, sei lá, numa empresa qualquer. Na verdade, o Ministério Público do Trabalho ele não atua em defesa do direito individual da pessoa. Ele atua em defesa do direito de uma coletividade. De trabalhadores. Por exemplo, se determinado trabalhador está com um problema que a empresa não paga o salário, vamos dizer, só para ele, aí o Ministério Público não pode fazer nada, no caso dele, individual. Mas se essa empresa vem atrasando o salário para uma coletividade de trabalhadores, pode fazer uma denúncia, inclusive de maneira sigilosa, por telefone ou por nossa página na internet. E essa pessoa, esse trabalhador, esse cidadão, é efetivamente protegido? Sim. Ele não vai sofrer perseguição, por exemplo? Não. Agora, o que pode ocorrer, se for uma empresa com poucos trabalhadores, pode ser que vai identificar. O empregador, ele já mais ou menos imagine quem seja. Mas ali, com nós, realmente os dados deles são guardados em sigilo. Na verdade, ele pode até não se identificar, inclusive para nós. Né? Eu, nas minhas investigações, eu procuro nem saber quem é o denunciante. Eu já prefiro não saber, porque se o empregador perguntar, eu já digo que não sei e está resolvido. Nem sob tortura vai poder dizer porque eu já não sei mesmo. Eu queria saber o seguinte, nesses 9 anos, né, de Ministério Público do Trabalho, imagino que muitas denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, exploração de trabalho infantil, situação degradante, né? O que você lembra, assim, que, né, pode pensar para a gente que tenha mexido muito com você? O que é mais difícil é a gente chegar numa situação de encontrar crianças em situação degradante. Às vezes, nem trabalhando, mas acompanhando os pais, né? Num barraco de lona, sem banheiro, sem
é um mínimo de dignidade. Eu até, inclusive, ano passado, eu cheguei numa fazenda que encontrei lá uma cozinha e tem até foto, os porcos andando dentro na cozinha, no alojamento. Ainda bem que nesse lugar não tinha crianças, mas são situações que deixam a gente bastante marcado, né? A Justiça do Trabalho hoje, ela tá andando rápido? Olha, eu acho que a Justiça do Trabalho assim, é importantíssima. Enquanto ela tem que ser rápida? Não, ela é acho que a justiça mais célere que nós temos, né? Tem, outros países nem têm uma justiça somente do lado laboral, né? A gente consegue entrar com uma ação e às vezes depois de 6 meses ela já foi julgada em segunda instância, enquanto na justiça comum, pela grande quantidade de causas, isso aí a gente não consegue ver. Então, assim, a justiça é importantíssima, a justiça do trabalho, a existência dela, continuar. Muitos empresários e costumam dizer o seguinte, né? Muitos patrões, vamos colocar assim, costumam dizer o seguinte: a justiça do trabalho só vê o lado do empregado, do trabalhador, não vê o lado do empresariado, que é sempre penalizado com altos impostos, enfim, a gente paga realmente, né? O empresário brasileiro paga realmente uma carga absurda de tributos, o cidadão brasileiro paga uma carga, acho que o que mais paga impostos no mundo somos nós, como cidadãos, né? E o empresário também é penalizado. A Justiça do Trabalho, ela realmente vê mais, ela puxa, vamos dizer assim, a sardinha mais para o lado do empregado? Eu não vejo isso. Na verdade, na maioria dos casos, o ônus da prova, inclusive, ele é do trabalhador, é aquele que alega. Ele que tem que apresentar a prova. Ele que tem que provar, na maioria dos casos, né? O que acontece é que, às vezes, o empregador, ele fica triste com o trabalhador que se aproveita da legislação. Se aproveita da legislação. Existe também. Mas existe o outro lado também. Existe o empregador que se aproveita da legislação e explora o trabalhador. Sim. Né? Então, assim, é uma questão que, com certeza, não tá vinculada à justiça do trabalho. No que a gente tem ainda para evoluir em relação de justiça do trabalho? Porque a gente percebe o seguinte: o Código Penal brasileiro precisa passar por uma revisão, uma atualização, né, uma modernização para efetivamente punir, né, os bandidos, enfim, que resolvem enveredar pelo lado do crime. O processo civil também. A justiça do trabalho. O que a gente tem para evoluir, no meu conceito, é exatamente a justiça do trabalho ter a competência para a aplicação da pena nos crimes vinculados à relação de trabalho. Só que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, há cerca de 4 anos atrás, reconheceu que essa competência não é da Justiça do Trabalho. Isso, inclusive, impede um pouco a atuação do Ministério Público. Com certeza, se a gente tivesse a Justiça do Trabalho também competente para julgar os crimes relacionados à relação laboral... E por que não é a Justiça do Trabalho que tem essa competência? Aí, realmente... Aí é uma leitura da Constituição... Não, é curioso, porque nós leigos, né, o leigo vai falar, mas como eu sou leiga, mas por que não é a Justiça do Trabalho? A gente não consegue fazer essa conta fechar. Pela leitura do Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade judiciária maior do nosso país, a leitura da Constituição entendeu que não é. Então, é um quadro que é difícil de reverter. Na sua experiência, o trabalhador brasileiro hoje tem consciência do que é essa relação de trabalho? E o empresário, o empregador também tem? A gente já evoluiu muito. Melhorou muito. Nessa relação? Melhorou muito. Inclusive, assim, eu que estou no Ministério Público do Trabalho há 9 anos, eu já vejo bastante diferença. Evolução? Sim. Qual a maior que você pode dizer? Em relação ao meio ambiente de trabalho, né? No nosso estado, há uma década atrás, era comum encontrarmos crianças trabalhando no meio ambiente, no meio de trabalho rural, barraco de lona, as pessoas tomando uma água, uma coloração suja, mesma água que os animais tomam, sem alimentação não decente. Totalmente insalubre a situação. Isso. Hoje em dia nós até encontramos no nosso estado, mas estamos encontrando mais longe de Campo Grande. Antes a gente encontrava em Camapuã, em Bandeirantes, agora a gente encontra em Bela Vista, em Porto Murtinho. A tendência é acabar? Espero que sim, mas por melhorou conta da muito. atuação do Ministério Público do Trabalho. Com certeza. A fiscalização, né? Hoje em dia a gente encontra, já cheguei em fazenda e falei, parabéns para o dono da fazenda, realmente está cumprindo a lei em cima, né? Situação que, assim, hoje em dia está até mais comum.
Olha, eu não posso encerrar esse bate-papo sem perguntar do nome, né? Odracir é um nome realmente curioso, né? Para mim, inédito. Eu queria que você contasse a história do seu nome. É que, na verdade, assim, Odracir, o meu bisavô se chamava Ricardo, né? E inverteu o nome do filho dele, que é o meu nome, Odracir, que é o meu avô, pai do meu pai, né? E esse meu avô, ele morreu exatamente 7 dias antes de eu nascer. E meu aí seu pai fez uma homenagem? Pai fez uma homenagem. Mas eu não sou o único, não. Eu sei que aqui no estado tem um outro em Nova Andradina. Odracir. Odracir. E tem 11 em Piracicaba. 11? Olha, tem uma rede de Odracir. Odracir, então, é Ricardo. De trás para frente, De trás para frente. Tem até uma Odracir mulher, já tem Odracir do sexo feminino? Tem. Mulher. Tem. Tá vendo? A gente vive e não se cansa de se espantar. Doutora Odracir, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho à frente do Ministério Público do Trabalho. É com grata surpresa que a gente conhece, né, um pouco mais do que acontece, né, nesses órgãos, que para muita gente é tão fechado. Só vou falar de multa daqui, multa dali, a empresa pagou milhões e tal. Quando a gente sabe que isso é revertido, né, para as entidades assistenciais, né, para crianças que realmente precisam, todo mês está garantida a alimentação dessas crianças, para muitas delas, até o ano de 2020, né, viaturas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, dá uma satisfação danada. Muito obrigada, viu? Obrigado, Carmen. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do nosso trabalho. Isso é muito bom. Doutora Odracir Juarez Hetch, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, foi entrevistado de hoje aqui no Primeira Pessoa. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa.